Quero compartilhar com vocês por alguns minutos sobre fidelidade. Essa palavra que tem incomodado, obrigado, que tem nos incomodado, essa palavra que tem marcado a vida de muitas pessoas, obrigado. Essa palavra que tem faltado talvez na vida de algumas pessoas, fidelidade ao Senhor. E nós brincávamos agora há pouco com alguém ali que disse: o Senhor é fiel e eu sou fiel também ao meu time. Aquele timinho que foi esvaziado agora aí, né? Mas o pessoal continua fiel. O Brasil é o país do futebol. E eu acho muito interessante que cada um que tem o seu time, ele tem, vamos usar o termo fidelidade entre aspas, o time perde, ele continua torcendo. Esse pessoal que torce para o preto e branco, podia migrar para o verde, que é muito melhor. Mas aí não é isso que acontece. E eu vejo campeonato entra, campeonato sai, e eles estão sempre firmes. É muito interessante. O time perde hoje, mas no próximo jogo o pessoal vai estar lá. Tem gente que não perde nenhum, né? O time pode não estar bem, ele vai cobrar, ou o time está bem, ele vai incentivar, mas ele está sempre presente. Eu acho que nós poderíamos, todos os cristãos, ou os crentes, como queiram, tomar isso como exemplo. Porque o time pode estar perdendo, mas a renda nunca cai na mesma proporção. Às vezes o time é rebaixado para a segunda divisão, mas ele continua arrecadando. As pessoas continuam indo assistir. E na igreja é muito interessante. Às vezes alguém olhou feio, alguém não cumprimentou, já é motivo para não vir mais. Quando nós falamos de fidelidade na vida do homem, nós devemos ter sempre em mente seus significados e aspectos dessa fidelidade. Nós precisamos pensar nisso na relação para com o homem, para com o ser humano, e também precisamos pensar em fidelidade no relacionamento com Deus. Nós falamos muito de fidelidade no casamento, mas não é só o casamento que exige fidelidade. Todos os segmentos da nossa vida nós devemos ter fidelidade. E é interessante que Deus, lá no jardim do Éden, quando colocou Adão e Eva, ele já exigiu fidelidade, através da obediência. Ele deu a liberdade, eles podiam fazer tudo, com exceção daquele fruto, daquela árvore. E ali nós começamos o problema da desobediência e da infidelidade. Logo depois, Abel e Caim. Aliás, Abel é um bom exemplo de fidelidade, talvez o primeiro exemplo claro de fidelidade na Bíblia, porque a oferta dele agradou o Senhor. E Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Concluímos então que Abel agradou ao Senhor, porque foi fiel e tinha fé. Amém? Isso incomodou o seu irmão. Mas a gente precisa caminhar um pouquinho, e vamos definir, de uma maneira, uma definição etimológica ou gramatical, do que é fidelidade. Fidelidade vem do latim, fidelidade, que significa qualidade de fiel, lealdade, constância, firmeza. E essa firmeza nas afeições, nos sentimentos, na perseverança, na observância rigorosa da verdade. Isso é fidelidade à luz da gramática. Mas e fidelidade à luz das Sagradas Escrituras? Fidelidade à luz das Sagradas Escrituras é muito fácil, muito tranquilo. Eu quero que você grave isso, você que nos acompanha também. Fidelidade à luz das Sagradas Escrituras é tão somente o cumprimento de
tudo quanto foi estabelecido na aliança firmado entre Deus e a humanidade desde a sua criação. Deus estabeleceu parâmetros, limites que norteiam o comportamento humano até hoje. E é muito interessante que aqueles que exercem ou trabalham no direito procuram conhecer as Sagradas Escrituras. Outro dia li uma reportagem que os médicos também estão começando a consultar as Sagradas Escrituras, até para tentar explicar algo que é inexplicável aos olhos humanos. Então Deus estabelece parâmetros, limites, para que o ser humano possa viver individualmente ou coletivamente. E esses parâmetros devem ser integralmente cumpridos. Por isso, que fidelidade pela metade não existe. À luz das Sagradas Escrituras, ou você é fiel em tudo, ou você não é fiel. E eu quero compartilhar aqui com vocês algumas palavras baseadas no texto do Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Outro dia eu ouvi, e o texto fala: o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Eu gostaria de incluir aí, que Deus está procurando nos dias de hoje, homens e mulheres fiéis. A adoração só vai ser realmente aceita pelo Senhor, se houver fidelidade. Está interligado. É impossível adorar ao Senhor sem fidelidade. A fidelidade, como disse em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é um ato de fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Como disse no início, na parte preliminar, nós precisamos crer no que o Senhor fez e crer no que Ele vai fazer. Precisamos crer que realmente Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar, e crer que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E que Ele vai voltar para nos buscar, senão não há sentido de estar aqui ou de procurar ser fiel. A fidelidade é um ato de fé, mas também é um ato de obediência. Estão lembrados? Gênesis capítulo 22, muita gente conhece esse texto, os versículos 2 e 3, e disse: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e arrumou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantando-se, foi ao lugar onde Deus o dissera. Isso é fidelidade. Primeiro ele espera um tempo grande, para que pudesse ter o seu filho, filho da promessa, e aí, o Senhor depois fala para ele: não, agora eu quero de volta, sacrifica Isaque. E aí outro dia viu o pastor pregando, falando, ele poderia ter feito um monte de questionamento. Aliás, o que mais nós fazemos hoje com Deus são questionamentos, principalmente quando é algo que às vezes o líder, baseado na Bíblia, quer levar a igreja a caminhar. O que mais ouvimos são questionamentos. Mas é interessante, a fidelidade é um ato de obediência, e não obediência a homem, mas a Deus. E aí Abraão questiona, Abraão resmunga, Abraão não leva Isaque, é isso? É isso que Abraão faz? É isso? O que Abraão faz? Ele não discute, ele obedece, não questiona, não fala nada, prepara tudo e vai embora. E vai sacrificar Isaque. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso. Naquele momento, o anjo diz: não faça isso. Meus queridos e amados irmãos, prezados visitantes, isso é demonstração de fidelidade.
Fidelidade é um ato de fé, um ato de obediência, e também fidelidade é um ato de lealdade. 1 Samuel capítulo 18, versículo 3 e 4, conta uma história muito bonita. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E lá na frente, um pouquinho mais adiante, nós vamos ver o que resultou dessa fidelidade como um ato de lealdade entre Davi e Jonatas. Você tem desenvolvido esses princípios de fidelidade como um ato de fé, um ato de obediência, um ato de lealdade? Para reforçar isso, para ajudar você a continuar desenvolvendo e melhorar, aprimorar essa fidelidade, eu quero falar sobre algumas pessoas da Bíblia, alguns homens da Bíblia, que realmente demonstraram fidelidade. Homens como eu e você. Não eram superdotados, não eram melhores, não eram ultracapacitados, aliás, nem tinham mestrado, doutorado, né? Não tinham pós-graduação, mestrado e doutorado. Homens como eu e você. Abraão, já citei, não negou o seu único filho, demonstrando fidelidade. E José? Quem não conhece a história de José? Tem até passando aí um seriado, né? Uma mini novela sobre a vida de José. José preferiu a cadeia do que negar ao Senhor. Pois leia lá em Gênesis 39:8 e você vai acompanhar. José demonstra um ato de fidelidade. E até vendo algumas cenas esses dias eu fiquei impressionado. Naquele caso de José e a mulher de Potifar. É muita lealdade. É muita lealdade. Ele é tentado, ele é pressionado. E eu fico pensando, se ele tivesse cedido, talvez ele tinha conseguido até uma colocação ali, a mulher ia continuar, Potifar já o protegia, e a mulher dele então ia proteger José, mas ele não cedeu. É lançado na prisão, perde tudo aquilo que ele tinha conquistado, mas ele se manteve leal àquilo que o Senhor havia determinado. E Moisés então? Lembram de Moisés, Hebreus capítulo 11, versículo 24? Ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Isso é impressionante. Eu fico pensando nos negócios de hoje, Luciano. Quantas pessoas, às vezes, daquele momento que as cifras, aliás, não faz muito tempo assim, quando nós ouvimos a oração da propina. Se tivéssemos no Antigo Testamento, se não fosse na época da graça, aqueles todos teriam morrido como Ananias e Safira, né, pastor Edilson? Aquilo foi uma afronta, mas a gente ouve. Aqui não. Moisés se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó. E aí nós podemos caminhar um pouco mais. Daniel, lembra? Daniel não cedeu, era fácil. Se você me adorar, você não vai ser lançado na cova dos leões. Não. Mas Daniel, o próprio rei, quebra meu galho. Agora eu fiz o decreto, se você, eu vou ter que te jogar lá. Dá um jeitinho aí. E eu fico pensando no jeitinho brasileiro, que nós às vezes costumamos dar, quando, por exemplo, o policial rodoviário nos para, quando nós somos pegos em determinada infração, quando estamos construindo uma obra e às vezes somos fiscalizados. Será que realmente nós estamos nesse nível de fidelidade? Mas Daniel não cedeu diante dessas pressões. E aí, pastor? Legal, bom, ser fiel, falou sobre fidelidade, mas o que eu vou ganhar? Porque nós temos que ter alguma recompensa. Eu costumo dizer que nós somos recompensados todos os dias
Mas eu quero colocar para vocês algumas recompensas. Preste bastante atenção, já estou caminhando para a conclusão. Primeira recompensa, 2 Samuel 9, versículos de 1 a 7. Você pode anotar e consultar em casa, agora não há tempo, para que eu faça a leitura completa do texto. Primeira recompensa, você nunca será esquecido pelo Senhor. O Senhor jamais se esquece daqueles que são fiéis a Ele. Segundo, 2 Reis, capítulo 20, versículos de 3 a 6. A outra recompensa, no dia da adversidade, da tribulação, o Senhor vai estender a sua mão para você ou para todos aqueles que são fiéis. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos agradecer pelas tribulações, pelas dificuldades, porque são através dessas dificuldades que nós somos moldados na mão do Senhor. Como o oleiro molda o barro, nós somos moldados na mão do Senhor. E aí o que todo mundo gosta? Isso é maravilhoso. Você que nos assiste, presta atenção. Uma recompensa que todo mundo tem pregado na teologia da prosperidade, mas talvez de uma maneira um pouco fora do contexto. Vida abundante. Lembra da parábola de Mateus capítulo 25, versículo 21? Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glórias a Deus por isso. Você quer entrar no gozo do Senhor? Você quer entrar no lar celestial? Você quer desfrutar dessa vida abundante? Há necessidade de fidelidade. É uma recompensa pela fidelidade. E por último, Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. O privilégio de participar do governo de Deus. Não será esquecido, será atendido nas suas adversidades, nas suas dificuldades, terá vida abundante, terá o privilégio de participar do governo do Senhor. Concluo nessa noite a primeira mensagem sobre fidelidade do ano de 2016. A fidelidade é a característica do relacionamento contínuo com Deus, com o mundo. A fidelidade é a característica do relacionamento contínuo, desejado pelo crente para com Deus. A fidelidade não se resume no culto dominical de manhã ou à noite, ou muitas vezes só à noite, e às vezes uma vez por semana, ou uma vez por mês, no dia da ministração da ceia. A fidelidade é muito mais que isso. A fidelidade e só vem, melhor dizendo, através do seu relacionamento para com Deus. A fidelidade só vem quando você conhece a vontade de Deus para a sua vida, e não adianta ficar esperando revelações mirabolantes. Nós já sabemos o que Deus quer da vida de cada um, porque a palavra do Senhor, e eu disse lá no site, nós acreditamos o quê? É a revelação de Deus ao homem. Tudo que nós precisamos saber está aqui, e glórias a Deus por isso. Nós não dependemos de revelação humana, porque a revelação do Deus poderoso está aqui. Você crê nisso? Amém, meus irmãos? Então é por isso que nós precisamos melhorar a nossa fidelidade durante o ano de 2016, e assim será. Meu desejo, minha oração nessa noite, e eu quero orar pela sua vida. Eu quero convidar você nessa noite a ter uma fidelidade inabalável. Quero convidar você nessa noite a realmente trabalhar as dificuldades que nós temos, da fidelidade como um ato de fé, como um ato de obediência e como um ato de lealdade. Quero convidar o Luciano, ele vai cantar, e eu quero, nesse momento,
gostaria que a igreja orasse. Quero convidar você que está conosco, você que já está na igreja há muito tempo, você que chegou agora, quero convidar você que adentrou talvez aqui pela primeira vez e nunca tinha pensado que nós vamos ser recompensados se realmente desenvolver essa fidelidade. Quero convidar você que tem confundido fidelidade com presença. Quero convidar você que tem também pensado em fidelidade como ativismo. Aí eu faço, na igreja eu realizo, glórias a Deus. Aliás, é uma bênção. O Senhor te escolheu. Obrigado. O Senhor te escolheu. Isso é privilégio. Ele nos escolheu, não nós. Isso não é demonstração de fidelidade. Fidelidade, como no casamento, é relacionamento. Se a minha esposa olha para mim, eu já sei que algo está bom ou algo está errado. Você precisa conhecer. Isso não significa que você vai obedecer. E aí é um outro ato de fidelidade, obediência. Porque às vezes ela pode olhar feio para mim, está passando do horário, e eu nem aí. Meus queridos e amados irmãos, prezado visitante, Cristo está voltando. E se não desenvolvermos fidelidade, não estaremos com Cristo no paraíso. Feche os seus olhos enquanto o Luciano canta. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Seja o teu querer em mim, esse é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Se você tem esse desejo nessa noite, de melhorar essa adoração, de melhorar a sua fé, a sua fidelidade, fique de pé aí no seu lugar. Quero orar pela sua vida. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe aqui, ali, desse lado. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de vocês aqui. Deus abençoe a galeria, que Deus abençoe a sua vida. Mais alguém? Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sem
respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu querer em mim. E é isso que nós precisamos, que o querer do Senhor seja realizado na nossa vida, que eu diminua, que Ele cresça, que o querer dele seja cumprido na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E nós vamos trabalhar, continuar trabalhando a fidelidade. Mais alguém? Eu vou orar. Você que está em casa nessa noite, se você entendeu o recado do Senhor também, se você quiser que nós também oremos por você, depois faça contato conosco. Teremos alegria de poder compartilhar desse amor do Senhor com a sua vida. Feche os seus olhos. Pai de amor, nós te louvamos porque mais uma vez a tua palavra foi explanada nessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra nos alimentou mais uma vez também nessa noite. E nós te pedimos perdão, Pai de amor, porque muitas vezes temos falhado com relação à fidelidade. Muitas vezes temos priorizado tantas coisas, Pai, e temos esquecido de te servir melhor, de te adorar, de te contemplar, de ter intimidade contigo, Pai. Temos esquecido muitas vezes de saber qual é a tua vontade para as nossas vidas, através da tua palavra, através da oração, através realmente dessa intimidade contigo, Pai. Ensina-nos a ser melhores adoradores, ensina-nos realmente a demonstrar na prática essa fidelidade, essa fé que temos no Senhor. Ensina-nos a te amar a cada dia, e fazendo isso na prática, Pai. Te louvo por cada vida que está de pé nessa noite. Te louvo pela vida de cada um que está de pé nesse momento, a começar desse que fala contigo, entendendo que precisamos melhorar um pouco mais, precisamos melhorar muito, não importa a intensidade, mas precisamos melhorar, Pai. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, é por isso que nós nos colocamos, Senhor Deus, à tua disposição, é por isso que nós cremos no teu amor, no teu poder, é por isso que nós te adoramos, e é por isso que nós confiamos no Senhor, e é por isso que nós te pedimos tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe.